Bom dia, aqui é a professora Thalissa e hoje nós teremos mais uma videoaula onde vamos corrigir as atividades do último capítulo, que é o que faltava da apostila de vocês. Acompanhe então, página 334. Atividade 1. Quais são as características de uma esponja que classificam no reino animal? Então, as esponjas elas pertencem ao grupo porífero, né, ao filo, que a gente chama filo porífero, que são os animais que apresentam poros nos corpos e por isso dão nome ao grupo. Eles são animais justamente porque possuem células com núcleo, né, são eucariontes, eles não produzem seu alimento, são heterótrofos e também são pluricelulares, são formados por mais de uma célula. Por essas razões é que eles pertencem ao grupo dos animais. Embora as esponjas sejam fixas, né? Elas não têm mobilidade, elas são fixas ao substrato, normalmente vão se instalar ali nos recifes, nos corais. Embora seja de vida fixa, elas são sim consideradas animais. Questão número 2. Cite uma novidade evolutiva que aparece no grupo das esponjas. A principal novidade é a presença de coanócitos, que são as células especializadas, né, para a realização das atividades vitais destes animais. Atividade 2. Quais as novidades evolutivas dos quinidários em relação aos poríferos? Os quinidários são as águas-vivas, recifes de corais, anêmona, medusas. Eles têm como principal novidade evolutiva as células urticantes, né, que são chamadas de quinidócitos, que é uma característica exclusiva do grupo, bem como a presença de uma cavidade digestiva. Então, eles já têm um espaço ali onde vai ocorrer a digestão. Então, o início, né, do sistema digestório foi com essa primeira cavidade digestiva. Claro que não é um estômago, é algo bem simples, mas já é uma estrutura que o outro grupo não tinha. Então, a principal novidade seria a presença de quinidócitos e a cavidade digestiva. O desafio. Relacione os seguintes conceitos a seguir em um pequeno texto. Então, você tem que citar ali, né, todos aqueles itens. Uma das formas possíveis é essa que eu vou trabalhar aqui com vocês. Mas é claro que se vocês usaram todos os itens ali, também usaram corretamente, né, está ok. Então, existe mais de uma possibilidade. Uma delas é a seguinte. Uma das consequências do aquecimento global é o aumento do gás carbônico no ar e nas águas, o que provoca um aumento da acidez dos rios, lagos, mares e oceanos. Esse aumento de acidez, justamente com a poluição das águas, acaba danificando o esqueleto calcário dos corais, que formam recifes, e também a estrutura de sustentação calcárias de esponjas, levando à morte destes organismos. Então, como eu falei, essa seria uma das possibilidades de resposta, né? O próximo exercício é o teste, que diz assim: sobre os poríferos foram feitas as seguintes afirmações. Afirmação 1. Os poríferos ou espongiários são animais que possuem poros em seu corpo, por onde sai a água e uma abertura maior por onde ela entra. Mentira! A água entra pelos poros e sai por essa outra abertura maior. Então, a número 1 é falsa. Número 2. Os poríferos possuem alta capacidade de regeneração como forma de cicatrização e de reprodução. Sim, verdadeiro. Número 3. Nos poríferos, o alimento que está na água é filtrado, capturado e digerido por células especializadas, que são os quinidócitos. Não, quinidócito é do outro grupo, é da água-viva, né? São
são os coanócitos, as células dos poríferos. Então, tá errado também. Quinidócito é da água-viva, dos quinidários. E coanócitos é do porífero. Portanto, a afirmação correta é a letra B. Somente a afirmativa 2 é verdadeira. Questão número 2. Assinale a alternativa correta a respeito de como um quinidócito funciona em uma anêmona. Letra A. Quando uma presa ou um predador passa perto ou encosta numa espécie de chicote que sai dos tentáculos da anêmona, um quinidócito penetra na pele do corpo da presa ou do predador. Dessa forma, o quinidócito libera uma substância que é paralisante para os pequenos animais. Não. Falso. Letra B. Uma substância paralisante é liberada por pequenos animais quando passam perto da anêmona ou encostam nela. Os quinidócitos da anêmona percebem essa substância por meio de uma espécie de chicote que sai do quinidócito e faz contrair seus tentáculos para se proteger. Não, falso também. Letra C. Quando uma presa ou um predador se aproximam ou encostam no corpo de um quinidário, os quinidócitos disparam uma espécie de chicote que penetra a parede do corpo do animal, introduzindo uma substância urticante que paralisa pequenos animais. Essa é a alternativa correta, a letra C. Aqui nós temos o número 1 do em casa. No esquema da esponja abaixo, indique a direção da água com setas. Em seguida, identifique qual estrutura está indicada no quadro e liste as suas funções. Bom, vamos lá. Pede para você mostrar, né, o sentido da água. Ela entra pelos poros e vai sair pela abertura. Então, a gente tem aqui, né, a setinha representando isso. E depois o nome dessa célula. O nome da célula é coanócito. Qual que é a função? Como o porífero ele não apresenta um tecido especializado, né, que seria um conjunto de células, os coanócitos são as células responsáveis pelas atividades vitais da esponja. Então, eles vão capturar alimento, eles vão fazer a filtração da água, a reprodução, se for sexuada, também é realizada pelo coanócito. Então, capturar, filtrar e digerir o alimento. Basicamente, todas as funções vitais são realizadas pelos coanócitos, que é a principal célula e, portanto, a principal novidade evolutiva das esponjas, os poríferos. E aí, para finalizar, a questão 2 pede que seja criada uma história em quadrinho. Como vocês têm prova, eu não vou deixar isso como tarefa, então não precisa ser feito. Vamos finalizar com a tabela, que é sobre atividade complementar. Vimos mais 2 grupos de organismos nesse modo. Reproduza em seu caderno o quadro a seguir, completando com as principais características dos grupos de seres vivos estudados. Então, aqui a gente tem a tabela já preenchida. Os grupos, então, poríferos, também chamado de espongiários. Quais são os representantes? As esponjas. Modo de obter alimento através da filtração da água nas células que são chamadas de coanócitos. O habitat, exclusivamente aquáticos. Pode ser de água doce, pode ser de água salgada, a maioria de água salgada. Hábito de vida, vida livre, eles vivem fixos, né, no solo, no substrato. Células exclusivas, eles possuem os coanócitos, que são as principais células que eles apresentam. Principal novidade evolutiva seriam os coanócitos e também o fato deles serem multicelulares, né, serem formados aí por mais de uma célula. Agora, em relação aos quinidários.
Os quinidários possuem uma cavidade digestiva e, portanto, eles são também chamados de selenterados. Os principais representantes: água-viva, medusa, anêmonas, corais, recifes e caravelas. Modo de obter alimento: captura com a ajuda dos quinidócitos, presentes em grande quantidade nos tentáculos, e a digestão ocorre na cavidade digestiva. O habitat: exclusivamente aquáticos, de água doce e salgada. A grande maioria é marinha também. Hábito de vida: vida livre, não tem nenhum parasita. Eles podem ser livres, né? Que são ali os representados pelos que nadam. E também tem fase que são fixos no substrato. Tem algumas formas que são fixas. Células exclusivas são os quinidócitos, que vão possuir essa substância urticante, né? Que quando em contato com o corpo da presa acaba queimando ali, causando essa sensação que quem já teve acidente com água-viva sabe do que eu estou falando. E a principal novidade evolutiva é o aparecimento da cavidade digestiva e das células quinidócitos também. Seriam as principais novidades aí deste grupo.